Querendo saber um pouco mais sobre o Idol 3? Confira agora o nosso review completo. Solta a vinheta! Bom, galera, esse daqui, como vocês já viram aí na introdução, é o Alcatel Idol J3. Ele é um aparelho que tem um bom acabamento, como vocês podem ver. É bem fino, bem leve. Ele tem aí uma tela que ocupa praticamente boa parte do aparelho, duas saídas de som, o som dele é estéreo, uma câmera frontal e os sensores. Na lateral a gente tem a entrada pro micro SIM, o botão de power. Embaixo a gente tem a saída de som, o microfone e mais uma entrada micro USB, e na outra lateral os botões de volume. Em cima, outro microfone para cancelamento de ruído e a entrada para o fone de ouvido. Atrás, deixa eu pegar aqui, a gente tem a logo da Alcatel, Alcatel One Touch, que hoje já não se chama mais Alcatel One Touch, a marca Idol, que é a linha que ele representa, e uma câmera com flash LED. Essa câmera é de 13 megapixels, a câmera frontal é de 5 e o conjunto de sons é da JBL. A tela é uma Technicolor. Esse aparelho é considerado o primeiro aparelho 100% reversível. O que seria isso? Ele não importa qual é a posição... Opa, fui trollado pela tela. Vamos lá. Ele não importa qual posição você está pegando. Você sempre vai ter ele... Você sempre vai ter ele virado para cima. Seria, por exemplo, um bom aparelho para os atores da Globo que adoram pegar o aparelho de cabeça para baixo. Como vocês podem ver aqui, ele não tem lag para fazer essa virada, o que é bem interessante. O hardware dele é um Snapdragon 410, ou seja, um quad-core de 1.2 GHz com uma Adreno 306 e uma tela IPS LCD de 407, uma IPS LCD de 4.7 polegadas, trazendo 312 ppi de resolução. Ele não suporta cartão micro USB. A Alcatel optou por trazer para o Brasil apenas a opção Dual SIM 4G. Então, o que você vai ter de armazenamento são exatamente os 16 GB. Obviamente, esses 16 GB são os 16 GB sem contar sistema e etc. Então, você vai ter aí uma queda considerável no armazenamento. Para vocês terem uma noção, a gente tem aqui eu lotei praticamente todo o armazenamento no teste de estresse. Deixa eu fechar aqui o Wi-Fi para não ser importunado. A gente vê que dá para lotar com facilidade, mas são aproximadamente 11.8 de armazenamento disponível. A bateria dele é uma bateria de 2000 mAh, me esqueci de citar, a memória RAM dele é de 1,5 GB e o sistema é o Android 502, né? A bateria dele é de 2000 mAh, é uma bateria que aparentemente seria pouca, mas até que não deixa na mão. A gente fez o teste com Geekbench e no teste ela de 0 a 100 durou 4 horas, quase 4 horas e meia aí.
Isso lembrando que o Geekbench ele baixa o brilho para 50% aproximadamente, desabilita navegação Wi-Fi, ficando só com conexão móvel e tela 100% acionada. Então é um número satisfatório. Já no AnTuTu, para quem gosta de AnTuTu, que só serve para dar uma noção, ele pontuou pouco mais de 23 mil pontos, o que coloca aí em par de igualdade com seus concorrentes com relação a hardware, né, como o Redmi 2 e Moto G. A câmera dele é uma câmera que não deixou a desejar, inclusive foi uma grata surpresa. Ele teve, vocês veem que a fidelidade de cor deles é satisfatória. A gente está aqui com, para vocês terem uma noção, não sei se vocês vão conseguir ver, tentar colocar aqui para dar uma noção a diferença entre o Bug Droid na tela do celular e a diferença para o mundo real, digamos assim, levando em consideração que essa câmera que eu estou filmando tem uma qualidade de captação de cores melhor. Então, ele lava um pouco as cores, mas não deixa a desejar nesse sentido. Ele não tem grandes surpresas, apesar de você ter opções que fogem um pouco do padrão, como o modo manual, que aí você pode configurar a abertura da câmera, que é muito legal, o foco e o white balance, além do ISO. Isso no aparelho, para o preço dele, é difícil de achar. Você tem o modo manual, o modo automático, HDR, panorama, lapso de tempo, scanner e realce. Você vê que até as transições de tela são bem fluidas, bem interessantes, né? A gente tem aqui as configurações. Você pode escolher, inclusive, estabilização de imagem, etc. Flash. E não deixou a desejar. Eu vou deixar depois aí o link do Flickr com as fotos que foram captadas com ele. No quesito multimídia, o aparelho traz um conjunto da JBL que é excelente, né? As caixas têm bom som, tem boa saída de áudio. A gente tem o rádio FM já no aparelho também, algo que hoje em dia meio que caiu em desuso, mas tem quem gosta, tem quem não gosta. O que incomodou aqui nesse aparelho, né, esse aparelho que a Alcatel nos encaminhou, ela é vendida em parceria com a Vivo. Então ela veio com bastante Bluetooth da Vivo em si, né? Vocês podem ver aqui, eu vou passar tela a tela, vocês veem que tem aqui meu Vivo, nuvem de jornaleiro, nuvem de livros, proteja-me, recarga Vivo, serviços e downloads, uma penca de, a quantidade de aplicativos da Vivo chega a dar raiva. É algo que, se você for comprar, não compre na Vivo, tente comprar um aparelho numa loja que ele venha retail, que venha sem personalização, porque você vai ver que vai valer a pena. Em desempenho de jogos a gente não teve grandes problemas, os jogos rodaram bem. Obviamente eu não conseguia rodar o Asphalt aqui por causa, aliás, vou conseguir sim. Eles rodaram bem, né? Não tive problema de engasgo, o sistema é fluido e o peso dele ajuda bastante para jogar, né? A gente tem um aparelho com 110 gramas,
algo bem interessante, que a gente pode ver que a transição dele é muito boa. Inclusive, quando a gente faz a reversão, né, eu vou tentar fazer de forma rápida para vocês conseguirem enxergar a reversão dele de tela, mesmo na horizontal, em um jogo que teoricamente exigiria muito desempenho, também é bem fluida. A gente vai fazer de novo isso na hora do jogo. Ó, você vê que não tem lag, não tem engasgo. Isso talvez pelo conjunto relativamente atualizado, apesar de básico. Tirando a imperícia de quem dirige e quem fala o vídeo, ele não deixa na mão. Como vocês podem ver, não tem engasgos. O jogo é fluido. Se eu virar o aparelho, ele atende bem. E a gente viu que ele conseguiu de maneira relativamente rápida. Obviamente a gente está no meio de um jogo, ele teve que processar se eu estou virando o celular para fazer um comando ou se eu estou simplesmente virando o aparelho porque eu quero mudar a tela, mas ele girou sem grandes problemas. Isso é muito bom, isso é excelente. Vocês podem ver o brilho, os contrastes. Vou colocar. Vou aumentar aqui o volume de vocês verem. Como vocês puderam ver, o som é alto, nítido. Não tem. Definitivamente é um aparelho que é muito indicado para quem curte consumo de multimídia, apesar de ter pouco armazenamento. Para quem coloca aí muito filme no armazenamento interno. É bom para assistir aí, você ter um vídeo ou outro no seu celular, ou então para quem vai assistir, por exemplo, Netflix, coisas do gênero. Outra coisa que chamou a atenção são as funcionalidades extras embarcadas no aparelho. Além dos milhares de aplicativos que a gente tem algumas opções de configuração que chamaram a atenção. Então, por exemplo, a gente tem as opções de gestos, né? Você pode virar o aparelho para ele ficar mudo se você receber uma ligação. Você pode virar para adiar um alarme ou para cancelar. E você pode clicar 2 vezes na tela, como você vê na LG e na Asus. Você pode usar para desabilitar e habilitar. Só que ele deu uma sacaneada, provavelmente por causa da bateria com pouco desempenho aqui, que a gente está com 18% já. Outra coisa que chamou nossa atenção foram as possibilidades de segurança para desbloqueio. Deixa eu ver se eu acho aqui, configurações de bloqueio. A gente tem aqui algumas possibilidades de bloqueio que não são que além do padrão a gente tem também a ID. Essa ID é basicamente, como vocês podem ver aí, biometria por olhar, né? Ele faz a captura dos seus olhos, de alguns pontos específicos, como pode ser visto aqui na imagem, e a partir disso ele faz o desbloqueio. Isso ainda é um pouquinho relativo. Eu posso até fazer agora para vocês verem.
cancelar e fazer de novo porque eu olhei para a câmera. Vamos lá. Dá para ver que não é tão rápido. Pronto. Fiz a configuração. Vou aqui colocar um pin padrão e vou fazer o bloqueio para vocês verem. Ele vai pedir para eu aproximar o dispositivo. Como vocês podem ver, não é algo que vá funcionar em 100% das vezes. Você acaba sendo obrigado a estar... Você não pode estar em movimento, por exemplo. A iluminação tem que estar boa. Mas é uma função que é bem interessante de ver, ainda mais para o preço que ele se encontra hoje no mercado. De novo. Pronto. Ele fez o desbloqueio. E aí a gente tem outras opções aqui, que é o padrão do Android. Bom, não tem muito mais o que falar. Sim, a única coisa que tem a falar é que a câmera, ela não deixou na mão, mas que se você for tirar fotos sequenciais, algo que chama a atenção é que ele esquenta. Ele esquenta bastante, talvez pelo material. E isso faz com que ela, se você for tirar, por exemplo, 20 fotos sequenciais, né, uma atrás da outra, sem dar descanso para o aparelho, ele pode engasgar, ele pode esquentar bastante. Isso vai ser uma experiência não muito legal. Mas, de maneira geral, foi um aparelho que me agradou bastante. Indicaria fortemente para quem busca um aparelho básico, não quer gastar muito com o aparelho e quer um aparelho elegante. Chama atenção a leveza e o cuidado no acabamento que a Alcatel teve com esse aparelho, né? É um aparelho que, querendo ou não, ele é extremamente fino, como vocês podem ver aqui na mesa. Só para a gente ter uma noção, eu vou comparar aqui com o meu Zenfone 2, que é bem mais gordinho. E também é bem menor. O aproveitamento de tela dele também é bem legal. E acima de tudo, um aparelho que valoriza o áudio, valoriza o vídeo e bem confortável de usar. 110 gramas é um número muito agradável, especialmente para ver vídeos e jogar, né? Você não tem o cansaço do peso e vale a pena caso você queira um aparelho que não faça muita questão de desempenho, você não quer um high-end, você não quer gastar muito no aparelho. Essa com certeza é uma opção que você pode considerar para comprar. Bom, galera, é isso. Agradeço aí pela companhia de vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre o aparelho, deixe seu comentário aí embaixo que a gente tenta responder. E se você curtiu, deixe o seu joinha. Se você não curtiu, deixe o seu negativo que a gente pode acompanhar e entender melhor aí vocês. Não esqueça de curtir o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.